Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E nós estamos aqui hoje, estou aqui neste lugar aqui na sala, porque olha, você sabe a temperatura de hoje, Lília? Eu sei que parece que ia dar de 38 a 39 graus, né? Hoje, aqui pelo menos talvez não dê isso tudo, mas a sensação é de muita quentura, porque ontem foi 36 graus, né? A quentura ontem estava demais. E eu resolvi fazer aqui embaixo, porque não é que está mais fresco, né? Mas pelo menos abafado. Amém? 32 com sensação térmica de 34, né? Olha, a Lília está falando que a temperatura hoje está 32, com sensação térmica de 34 graus. Né? Então vocês imaginam aí a quentura, né, que está aqui no nosso São Gonçalo, né, aqui Rio de Janeiro. Hoje nós estamos aqui para nós cumprirmos, né, o nosso propósito, que é ler a palavra do Senhor. Como eu sempre digo, eu não estou aqui para pregar, mas o nosso objetivo aqui é exatamente obter conhecimento desta palavra maravilhosa. Hoje eu vou estar aqui com a minha Bíblia, né? A minha Bíblia não, a Bíblia do Adriel, a Bíblia de comemoração, né, dos 60 anos, né, da IPDA, porque a minha pentecostal, ela está lá na parte superior. E nós vamos ler hoje Esdras, capítulo 6. Nós vamos ler um total de 22 versículos desta palavra maravilhosa. Amém? Como nós sempre fazemos, a nossa oração para o Senhor abrir a nossa mente, o nosso entendimento. Então vamos falar com o Senhor uma rápida oração. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória. Senhor, abra o nosso entendimento para a Tua palavra. Traz, Senhor, clareza, Senhor, no coração deste irmão, desta irmã, no meu coração, de todos aqueles, Pai, que estão com o propósito de obter conhecimento da Tua palavra. É o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Então vamos à leitura agora. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio, que diz assim, Esdras 6 e verso 1. O rei Dário confirma a ordem de edificar o templo. Era tudo isso que os judeus, né, estavam esperando e a ordem foi dada. Então vamos lá, capítulo 1, ou melhor, Esdras 6 e versículo 1, que diz assim: Então o rei Dário deu ordem e buscaram na chancelaria, onde se metia os tesouros em Babilônia. Verso 2. E em Aquimeta, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim. Verso 3. No ano 1º do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem, com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios a seus fundamentos. Serão firmes e seus fundamentos serão firmes
e a sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados. Verso 4. Com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Verso 5. Demais disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornaram a dar, para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Verso 6. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estais de além do rio, apartai-vos dali. Verso 7. Deixa-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Verso 8. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se paguem prontamente a despesa, e estes homens, para que não sejam impedidos. Verso 9. E o que for necessário, como bezerros e carneiros e cordeiros para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes, que estão em Jerusalém, deis-lhe de dia em dia, para que não haja falta. Verso 10. Para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Verso 11. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, um madeiro se arrancará da sua casa, e levantando o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. Verso 12. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para o mudarem e para destruírem esta casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dário, dei o decreto, apressuradamente se execute. Agora vamos para o tópico 2, que é: acaba-se o templo e é consagrado. Esdras 6 e verso 13, que diz assim: Então Tatenai, o governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, assim fizeram, apressuradamente, conforme o que decretara
o rei Dário. Verso 14. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel, e conforme o mandado de Ciro, e de Dário, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Verso 15. E acabando-se esta casa, no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dário. Verso 16. E os filhos de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro, fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. Verso 17. E ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos por expiação do pecado de todo o Israel, segundo o número das tribos de Israel. Verso 18. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus, que está em Jerusalém, conforme o escrito do livro de Moisés. Verso 19. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Verso 20. Porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmo. Verso 21. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que a eles se apartavam da imundícias das nações da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. Verso 22 e final. E celebraram a festa dos pães asmo, os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhe fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Amém? Então a gente vê aqui que a promessa, mais uma vez, ela se cumpre para o povo judeu. A gente vê em versículos anteriores que foi derribado a casa de Deus, mas eles perseveraram ali. Samaritano chega para poder se infiltrar e mais uma vez a obra ela é parada. E agora a gente vê que o rei Dário, ele deu a ordem para que prosseguissem aquela obra, para que prosseguissem ali a levantar, a edificar aquele templo. Porque eles encontraram ali, como o texto fala, um rolo
e ali estava dado a ordem da edificação. E a gente vê que quando Deus ele quer agir, ele usa até aqueles que não são para poder ser concretizado a promessa do Senhor na minha vida, na sua vida e também em Israel, como foi o texto. Você observa aqui que quem deu a ordem, para a construção da casa de Deus foi o rei da Síria. Ele determinou, ele deu a ordem e a ordem foi executada naquele momento. Era para fazer o mais rápido possível. E a gente vê que esse texto faz com que nós venhamos ter e dar mais credibilidade à palavra do Senhor nosso Pai. Amém? Então que Deus abençoe, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre a tua vida. E neste momento eu quero fazer uma oração para agradecer ao Senhor nosso Deus por mais esta live, por mais esta semana, Hoje já é sexta-feira, amanhã é sábado. Amanhã, sábado, 3 horas, tem a festividade das senhoras, o grupo de Louvores ao Rei, ali em Neves, onde nós vamos estar registrando, gravando tudo para podermos colocar aqui no canal Tempozio. Amém? Então vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção em favor deste inscrito, em favor desta pessoa que nos acompanha na leitura da Tua palavra. Senhor, eu peço a Ti, realiza a Tua bênção, a Tua vitória, Pai, sobre este lar, sobre esta família. Abra, Senhor, o meu entendimento para com a Tua palavra. Abra, Senhor, o entendimento deste irmão, desta irmã, para com a Tua palavra, Pai. Dê um final de semana de bênção, um final de semana vitoriosa, é o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar, sobre a tua família. E lembrando, segunda-feira, às 3 horas, estaremos dando continuidade aqui no capítulo 7. E lembrando que à noite nós teremos a nossa live em família. Então Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus poderoso para te livrar. Deus abençoe. Ótimo final de semana a todos. Permitindo o Senhor nosso Deus, segunda-feira aqui nós estaremos. Amém? Deus abençoe.